Aos 68 anos, descobri que meu marido de 40 anos não estava apenas me traindo. Ele estava vendendo nossos bens para impressionar uma mulher jovem o suficiente para ser nossa neta. Quando o encontrei naquele restaurante, percebi que a vingança mais doce não vem da raiva, mas da clareza de quem finalmente enxerga a verdade. Antes de começar, deixe nos comentários de qual país você está assistindo este vídeo. Adoro saber de onde vocês são. A mensagem do Roberto ainda piscava no meu celular quando empurrei a porta do restaurante. Reunião atrasou, amor. Jante sem mim. Minhas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas daquela certeza fria que se instala quando você finalmente confirma o que já sabia há meses. O garçom, um rapaz jovem de olhos gentis, me reconheceu imediatamente. Ele hesitou, olhou para o salão e então para mim, com aquela expressão de quem precisa dar uma notícia ruim. Senhora Helena, ele disse baixinho, quase em sussurro. Ele está na mesa do canto, com uma acompanhante. Não precisei perguntar quem era a acompanhante. Eu já sabia. Nos últimos 6 meses, havia juntado as peças desse quebra-cabeça com a mesma paciência que uso para montar minhas colchas de retalhos. Cada pequeno sinal, cada mentira mal contada, cada desculpa ensaiada, tudo estava ali, formando uma imagem que eu me recusava a ver completamente, até aquele momento. Obrigada, querido, respondi, ajeitando a bolsa no ombro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sei exatamente onde ele está. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos, cabelos brancos que insisto em manter curtos e práticos, e uma vida que sempre pensei estar arrumada como os potes de conserva na minha despensa. Cada coisa em seu lugar, cada dia previsível e seguro. Casei com Roberto há 40 anos. 40 anos de café da manhã compartilhado, de contas pagas juntos, de netos criados sob o mesmo teto. Ele sempre foi um homem metódico, sério, do tipo que confere o extrato bancário 2 vezes e nunca esquece um aniversário. Ou, pelo menos, era assim que eu o via. Até perceber que pessoas podem mudar. Ou talvez apenas revelem quem sempre foram quando surge a oportunidade certa. Tudo começou há uns 6 meses, logo depois que Roberto se aposentou. Eu esperava que ele finalmente relaxasse, que aproveitássemos os dias para viajar ou simplesmente para ficar em casa sem pressa. Mas aconteceu o contrário. Ele ficou inquieto, nervoso, como um animal enjaulado procurando uma saída. Começou a ir à academia todos os dias, algo que nunca tinha feito em décadas. Comprou roupas novas, camisas de cores vibrantes que contrastavam com o guarda-roupa cinza e bege que sempre usou. Preciso cuidar da saúde, ele dizia, examinando-se no espelho com uma atenção que beirava a vaidade. Achei estranho, mas não desconfiado. Afinal, homens da idade dele às vezes têm medo da morte chegando e tentam reconquistar a juventude perdida. Pensei que fosse apenas isso, uma crise existencial inofensiva. Como eu estava enganada. As mudanças foram sutis no começo. Ele começou a sair mais, sempre com desculpas plausíveis. Um amigo da época da faculdade queria se encontrar. Um jantar beneficente da antiga empresa. Uma palestra sobre investimentos. Roberto sempre teve uma vida social moderada, então essas saídas não me pareceram tão fora do comum. Mas havia algo na maneira como ele se preparava. O cuidado excessivo com o cabelo, o perfume aplicado generosamente, a pressa ansiosa para sair de casa. Você está bem? Perguntei uma vez, enquanto ele ajustava a gravata pela 3ª vez. Perfeitamente, respondeu sem me olhar. Só quero causar boa impressão. Impressão para quem? Pensei, mas engoli a pergunta. Naquela época, eu ainda acreditava que desconfiar sem provas era sinal de insegurança, não de intuição. Depois começaram os telefonemas. Roberto sempre atendeu o celular na minha frente. Mas agora ele saía da sala, ia para o quintal ou trancava-se no banheiro. Sua voz mudava. Ficava mais suave, quase juvenil, com aquele tom que usamos quando queremos agradar alguém importante. Quando ele voltava, eu perguntava casualmente. Quem era? Marcelo, ele respondia rápido demais. Ou João. Ou o pessoal do banco. Sempre nomes genéricos.
sempre respostas que escorregavam fácil demais da língua. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o jeito como ele guardava o celular depois dessas ligações. Com cuidado, quase com carinho, como quem protege algo precioso. Eu poderia ter confrontado, poderia ter exigido explicações, mas aprendi algo nesses longos anos de casamento. Quando você força alguém a falar antes da hora, eles só inventam mentiras melhores. Então decidi esperar, observar, juntar os pedaços até ter certeza absoluta. A primeira prova concreta veio de um jeito inesperado. Roberto sempre foi cuidadoso com dinheiro. Nosso orçamento era apertado, mas administrável. Eu controlava as contas da casa, ele cuidava dos investimentos. Funcionava há décadas. Mas um dia, ao verificar o extrato conjunto, notei uma retirada grande, R$ 5.000, sem aviso, sem explicação. Roberto, o que foi isso? Perguntei apontando para a tela do computador. Ele mal olhou. Investimento? Oportunidade de última hora. Que tipo de investimento? Você não entenderia os detalhes técnicos, Helena. Confie em mim. Confie em mim. Essas 3 palavras costumavam me acalmar. Mas naquele dia, soaram ocas, vazias, como uma porta batendo em um cômodo vazio. Não discuti. Apenas guardei a informação, como quem arquiva um documento importante. Nas semanas seguintes, outras retiradas apareceram. Sempre valores altos, sempre sem explicação satisfatória. E Roberto começou a ficar defensivo quando eu perguntava: "Por que você está me fiscalizando?" Ele disse uma vez irritado: "Trabalhei a vida inteira. Não posso gastar meu próprio dinheiro?" Tecnicamente, ele estava certo. Mas aquele não era o ponto. O ponto era a mudança, a distância crescente entre nós, a sensação de estar sendo deixada de fora da própria vida. Então comecei a prestar mais atenção. Observei os horários em que ele saía, anotei mentalmente as desculpas que ele dava. Notei que toda quinta-feira ele tinha um compromisso que durava exatamente 3 horas. Notei que aos sábados ele ia à academia por tempo demais para ser apenas um treino. Notei que ele sorria para o celular quando pensava que eu não estava olhando. Não sou daquelas mulheres que reviram gavetas ou checam mensagens às escondidas. Tenho orgulho demais para isso e, honestamente, já sabia o suficiente sem precisar de mais provas. Mas o universo tem um jeito próprio de revelar verdades. E a verdade chegou até mim de uma forma que eu jamais esperava. Foi nossa neta, Clara, quem primeiro mencionou algo estranho. Ela tem 23 anos, estuda comunicação e é do tipo que repara em tudo. Estávamos tomando chá uma tarde quando ela comentou, quase sem querer: "Vovó, eu vi o vovô outro dia no shopping. Ele estava com uma mulher." Meu coração pulou, mas mantive o rosto neutro. "Que mulher?" "Não sei. Jovem, cabelo comprido. Achei que fosse alguma conhecida da família, mas eles estavam, sei lá, muito próximos." Clara não sabia o peso daquelas palavras, mas eu sabia. Senti como se um chão que sempre acreditei ser sólido tivesse começado a rachar sob meus pés. "Talvez fosse a filha de algum amigo", respondi, forçando um sorriso. "Talvez", ela disse, mas seu tom deixava claro que ela também não acreditava nisso. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada de Roberto ao meu lado, e me perguntei: quem é esse homem deitado ao meu lado? O mesmo que segurou minha mão no dia do casamento? O mesmo que chorou quando nossa filha nasceu? O mesmo que prometeu estar comigo até o fim? Ou será que eu nunca o conheci de verdade? No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Segui Roberto. Seguir seu próprio marido é uma das coisas mais humilhantes que uma mulher pode fazer. Eu me senti patética, escondida atrás do volante do meu carro velho, esperando que ele saísse de casa. Mas a necessidade de saber era maior que o meu orgulho. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava confirmar que não estava enlouquecendo, que minha intuição não estava me traindo. Roberto saiu de casa exatamente às 3 da tarde, como sempre fazia às quintas-feiras. Vestia uma camisa azul clara que eu nunca tinha visto antes e uma calça social que ele reservava para ocasiões especiais.
Entrou no carro com aquela pressa contida de quem está ansioso, mas tenta não demonstrar. Mantive distância enquanto o seguia pelas ruas da cidade. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar direito. Parte de mim ainda esperava que ele fosse realmente para a da academia, ou para encontrar um amigo, ou para qualquer lugar inocente que provasse que eu estava errada. Mas ele não foi para a academia. Ele dirigiu até um bairro que eu não conhecia bem, uma área mais nova da cidade com prédios modernos e cafés da moda. Estacionou em frente a um edifício elegante, daqueles com portaria e jardim na entrada. E ficou esperando. Estacionei longe o suficiente para não ser vista, mas perto o suficiente para observar. 5 minutos depois, uma mulher saiu do prédio. Jovem, muito jovem. Não podia ter mais de 30 anos. Cabelo comprido e escuro, roupas justas, salto alto. Ela sorriu ao ver Roberto, um sorriso amplo e familiar. E ele sorriu de volta, com uma expressão que não via em seu rosto há anos. Uma expressão de pura felicidade. Eles se beijaram. Não foi um beijo discreto de cumprimento. Foi um beijo longo, demorado, do tipo que deixa claro que há intimidade ali. E quando se separaram, ele segurou a mão dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei paralisada dentro do carro. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Senti uma onda de náusea subir pela garganta. 40 anos. 40 anos de casamento, de fidelidade, de acordar ao lado dele todos os dias. E ali estava ele, segurando a mão de uma menina que poderia ser nossa filha. Eles entraram juntos em um café. Eu poderia ter ido embora naquele momento. Poderia ter voltado para casa e fingido que não tinha visto nada, que aquilo era apenas uma ilusão, um mal-entendido. Mas não fiz isso. Em vez disso, saí do carro e segui até o café. A vitrine de vidro permitia que eu visse tudo claramente. Eles estavam sentados em uma mesa no canto, próximos um do outro. Roberto falava animadamente, gesticulando de um jeito que eu raramente via em casa. E ela ria, tocava o braço dele, inclinava-se para perto como se cada palavra que ele dissesse fosse a coisa mais fascinante do mundo. Fiquei ali parada por quase 20 minutos, apenas observando, estudando, tentando entender quando meu marido havia se tornado um estranho. Ele parecia tão leve, tão feliz, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros, e percebi, com uma clareza dolorosa, que esse peso era eu. Nossa vida juntos, nosso casamento, tudo que construímos. Eu era o peso que ele havia decidido largar. Voltei para casa antes dele. Sentei-me na cozinha, com uma xícara de chá frio nas mãos, e esperei. Quando Roberto chegou, horas depois, ele estava radiante. Cantarolava baixinho enquanto tirava os sapatos, como se tivesse acabado de voltar do melhor dia da sua vida. "Como foi o dia?" perguntei, mantendo a voz neutra. "Tranquilo. Fui à academia, encontrei uns amigos." As mentiras saíam tão facilmente. "E você?" "Também tranquilo." Ele beijou o topo da minha cabeça distraidamente e subiu para o banho. Eu fiquei ali sentada, sentindo o beijo como uma marca quente na pele. Um beijo mentiroso, vazio, dado por hábito e não por amor. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, dormi na cama de hóspedes. Disse a Roberto que estava com dor nas costas e não queria incomodá-lo com meus movimentos. Ele aceitou a explicação sem questionar, talvez até aliviado por ter a cama só para ele. Deitada no escuro daquele quarto estranho, deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei em silêncio, tapando a boca com o travesseiro para que ninguém ouvisse. Não chorei pelo homem que ele era, mas pelo homem que eu achava que ele fosse. Chorei pela ilusão que havia construído ao longo de 4 décadas. Chorei pela ingenuidade de acreditar que amor e tempo eram suficientes para manter alguém ao seu lado. Mas quando as lágrimas secaram, algo diferente surgiu em mim. Não era raiva, pelo menos não ainda. Era uma frieza calculada, uma determinação que eu não sabia que possuía. Se Roberto achava que poderia me descartar assim, depois de tudo que vivemos juntos, ele estava muito enganado. Eu não seria a esposa traída que chora em silêncio e aceita a humilhação.
Eu seria a mulher que retomaria o controle da própria vida. Mas para isso, precisava saber exatamente o que estava enfrentando. Nos dias seguintes, comecei a investigar, não de forma desesperada ou dramática, mas com a meticulosidade de quem monta um quebra-cabeça. Verifiquei todos os extratos bancários dos últimos 6 meses. As retiradas grandes que Roberto havia feito não eram investimentos, eram presentes, jantares caros, hotéis, joias provavelmente. Ele estava gastando nossa economia, o dinheiro que deveríamos usar para viver confortavelmente os anos que nos restam, em uma mulher que mal conhecia. Encontrei recibos escondidos no bolso de um paletó. Restaurantes românticos, floricultura, até uma loja de lingerie. Cada papel era uma pequena punhalada, mas eu os guardava todos, organizados por data, como evidências em um julgamento. Descobri também o nome dela, Júlia, apenas Júlia, nas mensagens que ele havia esquecido de apagar, nas notas de entrega que chegavam quando ele não estava em casa. Júlia, a mulher que havia decidido que um homem casado de quase 70 anos era um bom investimento. Ou talvez ela não soubesse que ele era casado. Talvez Roberto tivesse contado a ela que era viúvo ou divorciado, ou qualquer outra mentira conveniente. Mas o que mais me machucou não foram os gastos ou as mentiras. Foi perceber que Roberto estava planejando um futuro sem mim. Encontrei papéis na gaveta dele, cotações de apartamentos, anúncios de imóveis, até um esboço de orçamento mensal que não me incluía. Ele estava se preparando para ir embora. Estava construindo uma vida nova, provavelmente prometendo para essa Júlia um recomeço romântico, uma história de amor na maturidade. E eu, a esposa dedicada de 40 anos, seria apenas uma nota de rodapé na história dele. A primeira esposa, aquela que ficou para trás. Mas havia um problema no plano perfeito de Roberto. Um problema grande que ele não havia considerado. Nossos bens não estavam apenas em nome dele. A casa onde morávamos, a mesma casa onde criamos nossa filha, onde recebemos nossos netos, onde construímos toda uma vida, estava em meu nome. Eu havia insistido nisso quando compramos, décadas atrás, por uma questão de segurança. Na época, Roberto concordou sem questionar. Agora, essa decisão antiga seria minha proteção. Além disso, descobri que Roberto estava tentando transferir valores para contas que eu não tinha acesso. Falou com o gerente do banco sobre separar nossos investimentos, alegando que era mais prático para a declaração de impostos. O gerente, um rapaz jovem que me conhecia há anos das vezes que ia ao banco com Roberto, ficou desconfiado. Ele me ligou discretamente, perguntando se eu estava ciente dessas mudanças. Não, respondi com calma. E obrigada por me avisar. Foi nesse momento que percebi. Roberto não estava apenas tendo um caso. Ele estava tentando me roubar. Estava usando nosso dinheiro para financiar uma vida nova, enquanto planejava me deixar sem nada. O homem que prometeu me amar e me proteger estava, na verdade, me preparando para a ruína financeira. E foi aí que a raiva finalmente chegou. Não uma raiva explosiva e descontrolada, mas uma raiva fria, afiada como gelo. Roberto havia cruzado uma linha, e agora ele pagaria por isso. Comecei a me preparar. Consultei um advogado, discretamente, sem que Roberto soubesse. Expliquei a situação. 40 anos de casamento, traição comprovada, tentativa de desvio de patrimônio. O advogado, uma mulher de meia idade com olhos experientes, ouviu tudo com atenção. "A senhora tem provas?" ela perguntou. Abri minha bolsa e coloquei sobre a mesa todos os recibos, extratos, mensagens impressas, fotos que havia tirado dele com Júlia. Era uma pilha considerável. Ela folheou os documentos em silêncio e então ergueu os olhos para mim com algo parecido com admiração. "A senhora fez um excelente trabalho. Com isso, podemos garantir que seus direitos sejam totalmente protegidos." "Não quero apenas proteção", respondi, e minha voz saiu mais dura do que eu esperava. "Quero justiça. Justiça." Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias. O que significava justiça nessa situação? Gritar com Roberto? Expô-lo publicamente? Processá-lo por tudo que ele tinha? Parte de mim queria tudo isso e mais.
Queria que ele sentisse a mesma dor, a mesma humilhação que eu estava sentindo. Mas outra parte de mim, a parte mais velha e mais sábia, sabia que vingança precipitada raramente traz satisfação. O que eu realmente queria não era destruir Roberto, era me libertar dele. E para me libertar, precisava entender completamente a extensão da traição. Então, continuei investigando, mas dessa vez com um objetivo específico. Precisava saber o que Roberto havia prometido para Júlia. Precisava entender os sonhos que ele estava vendendo para ela, usando meu dinheiro e minhas décadas de dedicação como moeda de troca. A oportunidade veio quando Roberto anunciou que precisaria viajar por 3 dias para resolver assuntos bancários em outra cidade. Mais uma mentira transparente. Mas dessa vez, não questionei. Apenas acenei com a cabeça e disse que tudo bem, que eu ficaria bem sozinha. Assim que ele saiu de casa, fui direto ao escritório dele. Um pequeno cômodo que ele sempre mantinha trancado, alegando que precisava de privacidade para trabalhar. Nunca me incomodei com isso antes. Agora, a porta trancada parecia uma confissão de culpa. Não foi difícil encontrar a chave. Roberto sempre foi previsível, guardava coisas importantes nos mesmos lugares óbvios. A chave estava na gaveta da cômoda dele, embaixo de um monte de meias velhas. Quando abri a porta do escritório, o cheiro dele me atingiu. Aquele perfume caro que ele começou a usar recentemente, misturado com o cheiro de papel e couro. O cômodo estava surpreendentemente organizado. Mesa limpa, alguns livros nas prateleiras, um computador desktop que ele usava para gerenciar nossos investimentos. Liguei o computador. Sem senha. Outro descuido de Roberto, que sempre se achou esperto demais para ser pego. A primeira coisa que vi ao abrir o navegador foi um site de imobiliárias ainda aberto. Vários anúncios salvos. Apartamentos de 2 quartos em bairros modernos, todos muito além do que poderíamos pagar com nossa renda de aposentados. Mas claro, Roberto não planejava usar apenas nossa renda. Ele planejava usar nosso patrimônio inteiro. Continuei procurando. E-mails trocados com Júlia enchiam sua caixa de entrada. Li alguns e cada palavra era como veneno. Roberto escrevia para ela de uma forma que nunca escreveu para mim, nem nos primeiros anos de namoro. Meu amor, minha razão de viver. Você me faz sentir jovem novamente. Frases açucaradas que me fizeram revirar os olhos e o estômago ao mesmo tempo. Mas o que realmente me chamou a atenção foram os e-mails sobre dinheiro. Roberto havia prometido a Júlia uma vida confortável. Falou sobre comprar um apartamento para eles, sobre viajar pelo mundo, sobre garantir que ela nunca precisasse se preocupar com nada. E em um dos e-mails, ele foi explícito sobre de onde viria esse dinheiro. Estou resolvendo as questões legais. Em alguns meses terei acesso total aos recursos que preciso. Só peço um pouco mais de paciência, meu amor. Logo estaremos juntos, sem obstáculos. Obstáculos. Eu era um obstáculo. 40 anos de casamento resumidos a uma palavra fria e impessoal. Continuei lendo e descobri coisas ainda piores. Roberto estava prometendo a Júlia que se divorciaria de mim de forma amigável, que eu entenderia que nosso casamento havia acabado há muito tempo. Ele pintava uma imagem de mim como uma mulher conformada, que aceitaria tudo passivamente e seguiria em frente sem problemas. Como ele se enganava, mas havia mais. Roberto também estava mentindo para Júlia sobre nossa situação financeira. Disse a ela que a maioria dos bens estava em nome dele, que o divórcio seria simples porque não havia muito a dividir mesmo. Ele estava preparando o terreno para me deixar sem nada, enquanto convencia Júlia de que tudo era legítimo e justo. Sentei-me na cadeira do escritório, rodeada pela evidência da traição de Roberto, e pela primeira vez em semanas, sorri. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de quem finalmente vê todas as cartas na mesa. Roberto não era apenas um marido infiel. Ele era um manipulador, mentindo para mim e para a amante, tecendo uma rede de ilusões que ele achava que conseguiria sustentar para sempre. Mas toda ilusão tem um ponto fraco, e eu havia encontrado o dele. Tirei fotos de tudo, cada e-mail, cada documento, cada promessa feita e cada mentira contada.
Organizei tudo em pastas no meu próprio computador, com cópias em um pendrive que guardei em lugar seguro. Se Roberto quisesse uma guerra, eu estava preparada. Mas se ele quisesse negociar, eu também estava disposta, desde que fosse nos meus termos. Quando Roberto voltou da viagem, 3 dias depois, eu estava esperando na sala. Ele entrou com aquele ar de quem volta de um compromisso tedioso, suspirando dramaticamente. Como foi? Perguntei, sem levantar os olhos do livro que fingia ler. Cansativo. Burocracia bancária, você sabe como é. Ele jogou a mala no chão e foi direto para o banheiro. Não disse nada. Apenas o observei subir as escadas, pensando em todas as mentiras que ele carregava consigo como se fossem bagagem. E me perguntei quanto tempo mais ele achava que conseguiria manter essa farsa. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. 2 dias depois, Roberto chegou em casa com um envelope grosso nas mãos. Ele parecia nervoso, inquieto, olhando para os lados como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Colocou o envelope sobre a mesa da cozinha e ficou me encarando. Precisamos conversar, ele disse. Sobre o quê? Mantive minha voz calma, quase desinteressada, enquanto continuava a descascar batatas para o jantar. Sobre nós, sobre nosso casamento. Ah, finalmente! Depois de meses de mentiras e fugidas, Roberto havia decidido ter a conversa. Larguei a faca e me virei para encará-lo. Estou ouvindo. Ele suspirou como se fosse a pessoa mais sobrecarregada do mundo. Helena, eu não acho que somos felizes juntos. Não há muito tempo. Não somos? Repeti, cruzando os braços. Ou você não é? Ele piscou, claramente não esperando que eu jogasse a pergunta de volta. Nós mudamos. Ficamos velhos. A vida ficou monótona. Eu sinto que preciso de algo diferente. Algo diferente. Deixei as palavras pairarem no ar entre nós. Ou alguém diferente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não vieram. E então, finalmente, algo nele cedeu. Seus ombros caíram, sua expressão endureceu. Sim, ele admitiu. Conhecia alguém. Era incrível como aquelas 3 palavras podiam ser simultaneamente esperadas e devastadoras. Mesmo sabendo da existência de Júlia há semanas, ouvir Roberto admitir em voz alta fez algo dentro de mim se romper. Mas não deixei que ele visse isso. Em vez disso, apenas assenti lentamente. Entendo. E quem é ela? Isso não importa. O que importa é que eu quero seguir em frente. E acho que você também deveria. Seguir em frente, repeti, pegando o envelope que ele havia colocado na mesa. É para isso que serve isto? São os papéis do divórcio, ele disse, e havia algo quase defensivo em sua voz. Já conversei com um advogado. É tudo muito simples. Vamos dividir tudo meio a meio. Cada um segue seu caminho. Sem brigas, sem drama. Abri o envelope e folheei os papéis. Como esperado, era tudo uma farsa. A divisão justa que Roberto propunha me deixava com quase nada. Uma pequena porcentagem da poupança, nenhum acesso aos investimentos e uma quantia ridícula como pensão. Enquanto isso, ele ficaria com a maior parte, livre para usar como quisesse em sua vida nova com Júlia. Muito simples mesmo, comentei, recolocando os papéis no envelope. Você fica com quase tudo e eu fico com as migalhas. Não é assim, Helena. Estou sendo justo. Justo? Minha voz finalmente subiu de tom. Roberto, você acha que sou estúpida? Acha que não vejo o que está fazendo? Ele recuou um passo, surpreendido com minha reação. Eu não estou fazendo nada. Só quero terminar isso de forma civilizada. Civilizada, repeti, e dessa vez ri. Foi uma risada curta, amarga. Você me trai, gasta nosso dinheiro com sua amante, tenta me roubar o que é meu por direito e ainda quer que eu seja civilizada? Roberto ficou pálido. Acho que foi a primeira vez, em todos esses meses de mentiras, que ele percebeu que eu sabia. Não apenas suspeitava, sabia. E o pânico em seus olhos foi quase satisfatório de ver. Eu não
Não é isso que você está pensando, ele gaguejou. Não? Cruzei os braços e me apoiei no balcão da cozinha. Então me diga, Roberto, o que exatamente estou pensando? Ele abriu a boca, depois fechou. Seus olhos se desviaram para o lado, procurando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que pudesse tirar o peso daquele momento. Mas não havia saída. Não dessa vez. A casa está em meu nome, comecei, minha voz fria e controlada. A casa onde moramos há 30 anos, onde criamos nossa filha, onde você planejava viver o resto da vida, está em meu nome. Roberto engoliu seco. A maior parte da nossa poupança veio da minha herança, da minha mãe. Você se lembra? Quando ela morreu há 10 anos, ela me deixou tudo. E eu, como uma esposa dedicada, coloquei tudo em uma conta conjunta porque confiava em você. A mensagem do Eric ainda estava visível na minha tela quando entrei no restaurante. Estou preso no trabalho. Eu nem tinha apagado as notificações quando o garçom olhou para mim e disse, naquele mesmo tom suave que se usa para anunciar que algo está em falta: ele está na mesa 5 com a noiva dele. Helena, não me interrompa. Minha voz saiu como um chicote e ele recuou mais um passo. Eu sei sobre Júlia. Sei sobre os jantares, os hotéis, os presentes caros que você comprou com o nosso dinheiro. Sei sobre o apartamento que você prometeu a ela. Sei sobre cada mentira que você contou para mim e para ela. O rosto de Roberto passou de pálido para cinza. Ele se apoiou na mesa, como se precisasse do suporte físico para não cair. Tenho cópias de tudo, continuei. E-mails, mensagens, extratos bancários, fotos. Tenho evidências suficientes para te destruir em qualquer processo de divórcio. Então, quando você fala em dividir tudo meio a meio de forma justa, está falando de que exatamente? Da justiça que te convém? Eu posso explicar... Não precisa. Já entendi perfeitamente. Peguei o envelope com os papéis do divórcio e o rasguei lentamente, deixando os pedaços caírem no chão entre nós. Esses papéis não valem nada. Se você quer um divórcio, Roberto, você vai ter. Mas será nos meus termos, não nos seus. Ele finalmente encontrou sua voz, e com ela veio a raiva. Você não pode fazer isso. Trabalhei a vida inteira por esse dinheiro, construí esse patrimônio. Trabalhamos, corrigi. Trabalhamos juntos. Enquanto você estava no escritório construindo sua carreira, quem você acha que estava cuidando da casa? Criando nossa filha, economizando cada centavo para termos um futuro confortável? Eu estava construindo nossa vida, Roberto, e você simplesmente decidiu que essa vida não te serve mais. Eu tenho o direito de ser feliz. E eu não? As palavras saíram como um grito, surpreendendo até a mim mesma. Eu não tenho o direito de ser feliz? De ter um casamento honesto? De não ser descartada como um móvel velho que você decide trocar? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Roberto me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Alguém que ele não reconhecia. E talvez ele estivesse certo. Talvez a Helena que ele conhecia, a esposa passiva, compreensiva, que sempre cedia, realmente tivesse desaparecido. Em seu lugar estava eu, uma mulher cansada de ser tratada como invisível. Saia, eu disse, minha voz agora baixa, mas firme. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Minha casa também. Não! Bati a mão na mesa, fazendo ele se assustar. É minha casa, está em meu nome, e estou te pedindo educadamente para sair antes que eu chame a polícia. Roberto me olhou por um longo momento e vi tanta coisa passar por seus olhos. Raiva, medo, indignação e talvez, bem no fundo, um lampejo de culpa. Mas ele não pediu desculpas, não suplicou para ficar, não fez nada do que um marido arrependido faria. Em vez disso, ele subiu as escadas e ouviu o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas, de objetos sendo jogados em malas. 15 minutos depois, ele desceu com 2 malas grandes. Parou na porta da cozinha, como se quisesse dizer algo. Não, eu disse, antes que ele pudesse abrir a boca. Não há nada que você possa dizer agora que faça diferença. Ele acenou com a cabeça, uma vez, e então saiu. Ouvi o carro dele ligar.
o som do motor se afastando pela rua, e então, silêncio. Fiquei parada ali na cozinha por um tempo que não sei medir. 5 minutos? 1 hora? O tempo parecia ter perdido o significado. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir o tic-tac do relógio da parede, meu próprio coração batendo, o zumbido leve da geladeira. Então, lentamente, minhas pernas cederam e eu deslizei até o chão, apoiando as costas no armário. E chorei. Chorei por tudo que havia perdido, por todos os anos desperdiçados, pela ilusão que eu havia mantido por tanto tempo. Chorei pela mulher que eu era e pela mulher que estava me tornando. Mas no meio das lágrimas também senti algo estranho. Alívio. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não precisava mais fingir que estava tudo bem. Não precisava mais aceitar as mentiras de Roberto com um sorriso forçado. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu estava sendo honesta comigo mesma, e isso, de alguma forma estranha, dava poder. Quando as lágrimas finalmente pararam, limpei o rosto e me levantei. Olhei ao redor da cozinha, minha cozinha, em minha casa, e percebi que ela nunca havia se parecido tão minha quanto naquele momento. Sem Roberto ali, sem suas expectativas e suas mentiras enchendo cada cômodo, a casa parecia respirar de forma diferente. Preparei uma xícara de chá e sentei-me à mesa, no mesmo lugar onde havia rasgado os papéis do divórcio. Os pedaços ainda estavam no chão, um lembrete físico de que eu havia tomado controle da situação. Peguei meu celular e liguei para minha advogada. Doutora Márcia, é Helena. Ele sabe. E saiu de casa. Perfeito, ela respondeu, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Isso vai facilitar muito as coisas. Vou preparar os papéis adequados. Você pode vir ao escritório amanhã? Posso. Ótimo. E Helena, você está bem? Parei para pensar na pergunta. Estava bem? Não, não estava. Estava ferida, traída, exausta, mas também estava viva. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Vou ficar, respondi. Naquela noite dormi na cama principal pela primeira vez desde que havia descoberto sobre Júlia. A cama parecia enorme e vazia sem Roberto, mas não de uma forma ruim. Era mais como ter espaço para respirar. Espaço para ser apenas eu. Nos dias seguintes comecei a reconstruir. Não a vida que eu tinha antes. Essa estava irremediavelmente quebrada, mas uma vida nova. Mudei as fechaduras da casa. Abri uma conta bancária só em meu nome e transferi metade do valor da poupança conjunta. Era meu direito legal, e eu não teria mais escrúpulos em proteger o que era meu. Conversei com nossa filha, Mariana. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ela chorou, revoltou-se, não conseguia acreditar que o pai dela seria capaz de fazer algo assim. Mas também me apoiou, incondicionalmente. Disse que eu havia sido forte, que estava orgulhosa de mim por não aceitar ser tratada daquela forma. Você sempre foi forte, mãe, ela disse, segurando minha mão. Só precisava se lembrar disso. Roberto tentou entrar em contato várias vezes. Mensagens no celular, ligações que eu não atendia, até uma carta entregue pelo correio. Em todas elas, ele alternava entre raiva e súplica. Ora me acusava de ser vingativa e cruel. Ora implorava para conversarmos e resolvermos tudo como adultos. Mas eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Toda a comunicação seria feita através dos advogados. Era mais limpo assim, menos doloroso, menos arriscado de eu ceder a alguma manipulação emocional. Então, cerca de 2 semanas depois de Roberto sair de casa, recebi uma informação inesperada. Foi Mariana quem me contou, com uma expressão entre choque e satisfação. Mãe, você não vai acreditar. O pai está morando com aquela mulher. E sabe o que descobri? Ela não sabia que ele era casado. Ele disse a ela que era viúvo. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Roberto não havia apenas me traído. Ele havia construído uma narrativa inteira em que eu não existia. Em que nossa vida juntos não existia. Eu havia sido apagada da história dele, substituída por uma versão conveniente onde ele era um homem livre, disponível, sem passado que o complicasse. Como você descobriu? Perguntei.
Clara encontrou o perfil dela nas redes sociais. Ela posta tudo, inclusive fotos com o pai, com legendas românticas sobre amor na maturidade e segunda chance na vida. É revoltante. Era revoltante, mas também era perfeito, porque significava que Júlia também era uma vítima das mentiras de Roberto. E vítimas, geralmente, não ficam felizes quando descobrem a verdade. Mariana, eu disse, uma ideia começando a se formar na minha cabeça. Você acha que consegue descobrir onde eles estão morando? Ela me olhou com curiosidade e um pouco de preocupação. Consigo, mas... Por quê? Sorri. Um sorriso pequeno, mas determinado. Porque está na hora de a Júlia conhecer a verdade completa. Júlia Mendes. 32 anos, gerente de marketing em uma empresa de tecnologia, divorciada há 3 anos, sem filhos. Mariana e Clara conseguiram descobrir praticamente tudo sobre ela em apenas alguns dias. A internet torna as pessoas surpreendentemente transparentes quando querem compartilhar suas vidas. O perfil de Júlia estava repleto de fotos artísticas, citações motivacionais sobre recomeços e, recentemente, imagens discretas mas reveladoras com Roberto. Nenhuma mostrava o rosto dele claramente. Ela parecia ter algum senso de privacidade, pelo menos, mas eram, obviamente, fotos de casal. Mãos entrelaçadas, jantares à luz de velas, um pôr do sol observado juntos. E em cada legenda, aquela narrativa cuidadosamente construída por Roberto, um homem maduro que havia perdido a esposa anos atrás e finalmente encontrado o amor novamente. Um recomeço tardio, mas genuíno. Uma segunda chance na felicidade. Tudo mentira. Estudei aquelas fotos com uma mistura de raiva e pena. Júlia não parecia uma vilã. Parecia uma mulher normal, talvez um pouco solitária, que havia se apaixonado pela história que Roberto vendeu a ela. Ela não sabia que estava construindo sua felicidade sobre os escombros do meu casamento. Não sabia que o homem que segurava sua mão ainda era legalmente casado, ainda compartilhava bens comigo, ainda era, aos olhos da lei e da moral, meu marido. Encontrei o endereço, disse Clara, entrando na sala com o laptop nas mãos. É um apartamento alugado no bairro Novo, bem moderno, bem caro. Aposto que é ele quem está pagando. Com o nosso dinheiro, acrescentou Mariana, amarga. Peguei o papel com o endereço e o dobrei cuidadosamente. Obrigada, meninas. Vocês me ajudaram muito. O que você vai fazer, mãe? Clara me olhava com preocupação. Não vai fazer nada. Impulsivo, né? Sorri e acariciei o rosto dela. Impulsiva? Eu? Com 68 anos de idade? Não, querida. Vou fazer exatamente o que precisa ser feito. Com calma, com dignidade e, principalmente, com a verdade. No dia seguinte, vesti minha melhor roupa. Um conjunto simples, mas elegante, que me fazia sentir confiante sem parecer que estava tentando impressionar ninguém. Prendi o cabelo, passei um batom discreto e olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela de meses atrás. Havia algo mais firme em seus olhos, algo que não estava lá antes. Força, talvez. Ou simplesmente a recusa de continuar sendo invisível. O apartamento ficava em um prédio moderno de vidro, com portaria eletrônica e decoração minimalista. Bem diferente da nossa casa antiga, cheia de móveis de madeira e fotos de família. Isso era exatamente o que Roberto queria. Uma vida limpa, sem passado, sem memórias que o lembrassem de quem ele realmente era. Apertei o interfone. Uma voz feminina atendeu, clara e jovem. Sim? Júlia Mendes? Sim, sou eu. Quem é? Meu nome é Helena. Helena Santos. Eu gostaria de conversar com você. É sobre Roberto. Houve uma pausa longa. Então, com hesitação. Roberto está... Ele não está aqui no momento. Eu sei. Por isso escolhi esse horário. Mantive minha voz calma, não ameaçadora. Por favor, Júlia. É importante. E acho que você vai querer ouvir o que tenho a dizer. Outra pausa. Imaginei ela do outro lado, tentando decidir se deveria abrir a porta ou me ignorar. Finalmente, o zumbido da fechadura eletrônica soou.
10º andar, apartamento 1003. O elevador subiu em silêncio. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Eu havia ensaiado esse momento na minha cabeça centenas de vezes. Sabia exatamente o que queria dizer, como queria dizer. Não viria aqui para gritar ou fazer uma cena. Viria para revelar a verdade. A porta do apartamento já estava entreaberta quando cheguei. Júlia estava parada logo atrás dela e pela primeira vez eu a via de perto. Não apenas em fotos. Era bonita, sim, mas de uma forma mais comum do que eu esperava. Cabelo escuro, rosto oval, olhos grandes que agora me olhavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Entre", ela disse, afastando-se. O apartamento era exatamente como imaginei. Moderno, minimalista, com móveis novos que ainda tinham aquele cheiro de loja. Nada ali tinha história ou alma. Era um espaço de transição, não um lar. "Posso oferecer um café? Água?" Júlia perguntou nervosa. "Não, obrigada." Sentei-me no sofá que ela indicou. "Não vou tomar muito do seu tempo." Ela sentou-se em uma poltrona à minha frente, as mãos entrelaçadas no colo. "Você disse que queria falar sobre Roberto. Você é uma parente dele?" "Sou sua esposa." As palavras caíram entre nós como pedras em água parada. Júlia ficou completamente imóvel, o rosto perdendo toda a cor. "Esposa", ela repetiu, como se testando se ouviu direito. Mas ele me disse que era viúvo." "Eu sei, ele mentiu." "Não." Júlia se levantou bruscamente. "Não, isso não faz sentido. Ele me contou sobre a esposa dele, sobre como ela morreu de câncer há 5 anos, sobre como ele ficou perdido e só agora está conseguindo recomeçar. Ele... Júlia, interrompi suavemente. Eu estou viva e ainda sou casada com ele, legalmente, oficialmente, em todos os sentidos possíveis. Ela me olhou como se eu fosse uma aparição, algo impossível que não deveria existir. Seus olhos encheram de lágrimas. Eu não sabia. Juro que não sabia." "Eu acredito em você", respondi, e era verdade. Olhando para ela, vendo seu choque genuíno e seu desespero crescente, era impossível não acreditar. "Por isso vim aqui. Você merece saber a verdade." "Que verdade? Que sou a outra?" Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. "Meu Deus, eu sou a outra mulher. Eu sou aquela pessoa que sempre desprezei." "Não." Me levantei e, num impulso que surpreendeu até a mim mesma, segurei suas mãos. "Você não é a outra. Você é mais uma vítima dele, assim como eu." Júlia me olhou através das lágrimas. Como você pode ser tão gentil comigo? Eu estava com seu marido, eu..." "Você foi enganada." Soltei suas mãos e voltei a sentar. Roberto é muito bom em enganar pessoas, em contar histórias que fazem você querer acreditar nele. Eu sei. Acreditei nele por 40 anos. 40 anos? Júlia se deixou cair de volta na poltrona. "Vocês estão casados há 40 anos?" "Sim. Criamos uma filha juntos. Temos netos. Construímos uma vida inteira." E então, há alguns meses, ele simplesmente decidiu que queria algo diferente. Alguém diferente. Contei a ela tudo. Sobre as mentiras, os gastos excessivos com nosso dinheiro compartilhado, as tentativas de Roberto de desviar patrimônio, sobre como descobri sobre ela, sobre os e-mails onde ele prometia um futuro que não podia cumprir. Júlia ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. "Ele me disse que tinha dinheiro", ela murmurou quando terminei, "que poderia nos dar uma vida confortável, que estava só esperando alguns investimentos renderem. Eu achei estranho ele sempre pagar tudo em dinheiro, nunca com cartão. Eu achei estranho ele nunca me levar à casa dele, sempre dizia que estava reformando. Eu achei estranho tantas coisas, mas sempre tinha uma explicação que fazia sentido. Ele é muito bom nisso, em fazer mentiras parecerem verdades." Júlia limpou as lágrimas e me olhou diretamente. "O que você quer de mim? Quer que eu termine com ele?" "Não." Minha resposta a surpreendeu. "Não estou aqui para dizer o que você deve fazer.
Estou aqui apenas para te dar informações que você merece ter. O que você faz com essas informações é escolha sua. Mas você deve me odiar. Não te odeio. E percebi, dizendo essas palavras, que era verdade. Você não me conhecia, não sabia que eu existia. A única pessoa que merece meu ódio é Roberto, que mentiu para nós duas. Ficamos sentadas em silêncio por um longo momento. Do lado de fora, o som do trânsito da cidade era um zumbido constante, um lembrete de que a vida continuava acontecendo além daquele apartamento, além daquele momento estranho e doloroso. Ele vai voltar em 1 hora, Júlia disse finalmente. Saiu para resolver não sei o quê. Ele sempre está resolvendo coisas. Agora eu entendo por quê. Estará aqui quando ele voltar? Não sei. Ela olhou ao redor do apartamento, como se o visse pela primeira vez. Tudo isso, tudo era mentira. Até eu mesma acho. A pessoa que eu pensava estar me tornando com ele. Era tudo baseado em uma ficção. Me levantei para ir embora. Júlia me acompanhou até a porta. Helena, ela chamou quando coloquei a mão na maçaneta. Obrigada por vir aqui, por não ser cruel comigo. Não sei se eu teria a mesma generosidade no seu lugar. Sorri, um sorriso triste, mas genuíno. Generosidade? Não sei. Talvez seja apenas cansaço. Cansei de carregar raiva. Cansei de fingir que não sei das coisas. Cansei de ser a esposa invisível que aceita tudo calada. Você não é invisível, disse Júlia. Pelo menos não mais. Quando cheguei em casa, encontrei Roberto sentado nos degraus da entrada. Ele estava com a mesma roupa que usara quando saiu de casa semanas atrás, mas parecia menor de alguma forma, diminuído. Seus olhos estavam vermelhos e ele se levantou rapidamente quando me viu. Helena, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Roberto. Passei por ele, procurando a chave na bolsa. Por favor. Ele segurou meu braço, não com força, mas com desespero. Por favor, me escuta. Só 5 minutos. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para seu rosto. O que vi ali não era amor ou arrependimento verdadeiro. Era pânico. Puro pânico. Júlia terminou com você. Não foi uma pergunta. Ele soltou meu braço como se tivesse queimado. Você foi até ela. Você destruiu tudo. Eu não destruí nada. Apenas contei a verdade. Foi você quem construiu tudo sobre mentiras. Ela não entendeu. Eu posso explicar para ela. Posso fazer ela entender que... Que o quê, Roberto? Virei-me completamente para encará-lo. Que você realmente é viúvo? Que eu sou um fantasma? Que os 40 anos que passamos juntos nunca existiram? Não é assim. Você está distorcendo tudo. Estou? Dei um passo em sua direção e ele recuou instintivamente. Então me explica, Roberto. Me explica como não é assim. Me explica como é mentir para sua esposa e sua amante ao mesmo tempo. Me explica como é gastar o dinheiro da nossa aposentadoria em presentes caros para uma mulher que mal conhece. Me explica. Ele ficou em silêncio, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. É exatamente o que pensei. Abri a porta. Vá embora, Roberto. Meus advogados entrarão em contato com os seus. Espera. Ele colocou o pé na porta, impedindo que eu a fechasse. A casa. Você não pode me tirar da casa. Eu tenho direitos. A casa está em meu nome, mas foi comprada com dinheiro nosso, dinheiro que eu ganhei. Foi comprada com dinheiro da herança da minha mãe. Corrigi friamente. Você se lembra da minha mãe, não é, Roberto? A mulher que adorava você, que te tratava como um filho? Ela deve estar se revirando no túmulo. Ele empalideceu. Você não pode fazer isso. Posso e vou. E mais uma coisa. Congelei nosso empréstimo conjunto, aquele que você usou para impressionar Júlia, mostrando que é um homem estável e confiável. Sem minha autorização, você não pode fazer mais nenhuma movimentação, e não vou autorizar. Isso é cruel. Cruel? Quase ri. Você quer falar de crueldade? O homem que mentiu para mim durante meses, que gastou nosso dinheiro, que planejava me deixar sem nada, quer falar sobre crueldade? Eu nunca planejei te deixar sem nada. Você está exagerando. Peguei minha bolsa e retirei uma pasta. Dentro dela,
cópias de todos os e-mails que ele havia trocado com Júlia, todos os planos que ele havia feito, todas as promessas que havia quebrado. Isso aqui diz o contrário. Joguei a pasta aos pés dele. Leia com atenção, são cópias, os originais estão com minha advogada. Roberto pegou a pasta com mãos trêmulas e começou a folhear. Vi o momento exato em que ele compreendeu a extensão do que eu sabia, do que eu havia descoberto. Seu rosto desmoronou. Quando você... Meses atrás, enquanto você achava que estava sendo tão esperto, tão cuidadoso, eu estava observando, documentando, preparando. Ele me olhou com algo próximo ao ódio. Você me armou uma cilada. Não, eu apenas me protegi. Algo que deveria ter feito há muito mais tempo. Você sempre foi assim, ele disse, a voz saindo amarga e acusatória. Fria, calculista, sempre com tudo planejado, sempre no controle. Você nunca me deixou ser livre. A acusação era tão absurda, tão descabida, que por um momento fiquei sem palavras. Então, comecei a rir. Não uma risada alegre, mas uma risada de total descrença. Livre? Eu nunca te deixei ser livre? Roberto, você teve 40 anos de liberdade. Liberdade para fazer suas escolhas, para construir sua carreira, para viver sua vida. E eu? O que eu tive? Passei 40 anos me adaptando às suas necessidades, aos seus horários, às suas vontades. 40 anos sendo a esposa perfeita, a mãe dedicada, a companheira compreensiva. E agora você me acusa de não te deixar ser livre? Não é isso. É exatamente isso. Você sempre foi livre, Roberto. Livre demais, talvez. Tão livre que achou que podia fazer o que quisesse sem consequências. Mas agora, finalmente, há consequências. E você vai ter que enfrentá-las. Fechei a porta na cara dele antes que pudesse responder. Ouvi ele bater, chamar meu nome, mas não abri. Encostei-me na porta por dentro, respirando fundo, tentando acalmar o coração disparado. Não de medo ou tristeza, mas de uma mistura estranha de alívio e exaustão. Era isso. Realmente era o fim. Não haveria reconciliação, não haveria volta atrás. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu estava completamente certa do caminho que estava tomando. Os dias seguintes foram uma sequência de procedimentos legais e documentos. Minha advogada havia preparado um processo de divórcio litigioso, citando adultério e tentativa de desvio de patrimônio. Com todas as evidências que eu havia reunido, ela estava confiante de que o resultado seria favorável a mim. Ele não tem como contestar, doutora Márcia me explicou, folheando a papelada em sua mesa. Tudo está documentado. Os gastos excessivos, as mensagens, as mentiras comprovadas e a tentativa dele de transferir bens sem seu consentimento é particularmente grave. Quanto tempo vai levar? Com essa quantidade de provas? Relativamente pouco. 6 meses, talvez 1 ano, e no fim você vai manter a casa, a maior parte da poupança, e ele vai ter que pagar uma pensão compensatória pelos anos de casamento. Deveria ter me sentido vitoriosa ouvindo isso. Mas tudo o que senti foi vazio. Vencer não trazia de volta os anos perdidos, não apagava a dor da traição, não curava as feridas que Roberto havia deixado. Mas era justiça. E às vezes, justiça tem que ser suficiente. Roberto tentou entrar em contato várias vezes através do advogado dele, pedindo para negociarmos, para chegarmos a um acordo sem envolver o tribunal. Mas eu me recusei. Não haveria acordo. Não haveria concessões. Se ele queria esse divórcio tão desesperadamente, teria que pagar o preço completo. A vida continuou sua rotina estranha. Acordava sozinha, tomava café sozinha, passava os dias sozinha. Mas era uma solidão diferente daquela que sentia quando Roberto ainda estava em casa. Aquela era uma solidão vazia, acompanhada de mentiras e falsidade. Esta era paz. Simples e surpreendentemente, era paz. Mariana vinha me visitar regularmente, trazendo os netos. As crianças enchiam a casa de barulho e risadas, lembrando-me de que a vida continua, de que há alegria mesmo após a dor. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, apenas sabiam que o vovô tinha se mudado, mas me davam amor incondicional, sem julgamentos, sem cobranças.
Você parece melhor, mãe, Mariana comentou um dia enquanto tomávamos café na cozinha. Mais leve. Me sinto mais leve. E era verdade. Como se tivesse carregado um peso invisível por tanto tempo que já nem notava mais, até ele ser finalmente removido. Não tem medo de ficar sozinha? Medo? Pensei na pergunta. Não. Solidão é diferente de estar sozinha. Eu me sentia solitária com seu pai. Agora sozinha sinto-me completa. Foi nessa época que comecei a frequentar novamente o grupo de artesanato da igreja. Havia parado anos atrás, quando Roberto reclamou que eu passava tempo demais fora de casa. Agora, sem ninguém para reclamar, voltei. E foi como reencontrar uma parte de mim que havia sido enterrada há muito tempo. As mulheres me receberam de volta com abraços calorosos e compreensão silenciosa. A maioria já sabia do que estava acontecendo. Em uma cidade pequena, notícias viajam rápido, mas ninguém fez perguntas invasivas. Apenas me deram espaço para estar ali, para criar, para ser parte de uma comunidade novamente. É bom ter você de volta, Helena, disse Dona Carmen, a organizadora do grupo. Sentimos sua falta. Sentir falta. Quando foi a última vez que alguém havia sentido minha falta? Roberto certamente não sentia. Para ele, eu era apenas parte da mobília. Algo que estava ali, mas que ele não notava mais. Mas ali, naquele grupo de mulheres com suas histórias e suas mãos habilidosas, eu era vista, era valorizada, era lembrada. Uma tarde, enquanto bordava um pano de prato com um padrão de flores, recebi uma mensagem inesperada. Era de Júlia. Podemos conversar? Pessoalmente, se possível. Tem algo que preciso te contar. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria ignorar, queria deixar esse capítulo completamente fechado. Mas outra parte, a parte curiosa e ainda buscando respostas, queria saber o que ela tinha a dizer. Posso te encontrar no Café da Praça amanhã às 15 horas, respondi. O Café da Praça Central sempre foi meu lugar favorito na cidade. Fica ao lado da igreja antiga, com mesinhas ao ar livre onde você pode sentar e observar a vida passar. Cheguei alguns minutos antes das 3, pedi um chá de camomila e escolhi uma mesa em um canto mais reservado. Júlia chegou pontualmente. Ela parecia diferente da última vez que nos vimos. Mais magra, com olheiras profundas, o cabelo preso de forma descuidada. Vestia roupas simples, sem maquiagem. Parecia alguém que havia chorado muito recentemente. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se à minha frente. Não tinha certeza se você aceitaria. Também não tinha certeza se deveria, respondi honestamente. Mas aqui estou. Ela pediu um café, e ficamos em silêncio por um momento, apenas observando o movimento da praça. Crianças brincavam no parquinho, casais caminhavam de mãos dadas, idosos jogavam dominó sob a sombra das árvores. Vida normal, acontecendo normalmente, alheia aos nossos dramas pessoais. Terminei com Roberto, Júlia disse finalmente, naquela mesma noite que você veio ao apartamento. Quando ele voltou, eu já tinha feito as malas dele e deixado na porta. Como ele reagiu? Como você esperaria? Negou tudo, me chamou de louca, tentou me convencer de que você era uma ex-esposa amargurada tentando arruinar a vida dele. Disse que vocês estavam separados há anos, que era apenas uma questão de tempo até o divórcio ser finalizado. Ela tomou um gole do café. Mas eu não acreditei. Não depois de olhar nos seus olhos e ver a verdade ali. Sinto muito, eu disse, e realmente sentia. Sinto que você tenha sido arrastada para essa bagunça. Não sinta. Eu precisava saber. Ela olhou diretamente para mim. Na verdade, é por isso que queria te encontrar. Para te agradecer. Por ter vindo me contar a verdade quando poderia simplesmente ter me deixado na ignorância. Você merecia saber. Sim, mas muitas pessoas não teriam sido tão generosas. Muitas teriam preferido apenas me odiar à distância. Júlia mexeu no café sem beber. Depois que ele saiu, comecei a juntar as peças. Todas as inconsistências que eu havia ignorado, todas as bandeiras vermelhas que escolhi não ver. E percebi algo terrível. O quê? Que eu não amava ele.
Nem um pouco. Ela riu, um som amargo. Eu amava-lhe a ideia dele, o homem maduro, estável, que havia superado uma tragédia e estava pronto para amar novamente. Eu amava a história que ele me vendeu, mas o homem real, Roberto Real, eu mal o conhecia. Entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Ele é bom nisso, em vender histórias, em fazer você acreditar na versão dele da realidade. Foi o que ele fez com você também? Nos primeiros anos, quero dizer. Pensei de volta ao jovem Roberto que conheci décadas atrás. Sério, dedicado, com sonhos claros e planos sólidos. Ou pelo menos era assim que ele se apresentava. Acho que sim, respondi. Embora naquela época eu fosse muito jovem para perceber. Casei com 24 anos, você sabia? Achei que ele era o homem perfeito e talvez naquela época ele realmente tentasse ser. Ou talvez eu apenas quisesse acreditar que ele era. Você o amou? Sim, muito, por muitos anos. As palavras saíram mais facilmente do que eu esperava. Mas o amor não foi suficiente para mantê-lo fiel. Não foi suficiente para fazê-lo me ver como uma pessoa, não apenas como uma conveniência. Júlia acenou com a cabeça, entendendo. Ele me prometeu tantas coisas. Viagens, uma casa maior, segurança. Disse que tinha investimentos rendendo, que em alguns meses estaríamos vivendo confortavelmente. E eu acreditei porque queria acreditar. Ele estava usando nosso dinheiro conjunto, expliquei. Todo centavo que gastou com você veio da poupança que construímos juntos ao longo de 40 anos. Ele não tinha nada próprio, apenas o que era nosso e que ele decidiu usar como se fosse só dele. O rosto de Júlia ficou vermelho de vergonha. Eu não sabia. Juro que não sabia. Eu sei. É por isso que não te culpo. Ficamos em silêncio novamente. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores, trazendo o cheiro de flores do jardim da praça. Tem mais uma coisa, Júlia disse, hesitante. E é principalmente por isso que quis te encontrar. Roberto está... Ele está mal. Financeiramente, quero dizer. Levantei uma sobrancelha. Como assim? Depois que terminei com ele, depois que você congelou os bens, ele não tinha para onde ir. Perdeu o apartamento alugado, não conseguia pagar sem acesso ao dinheiro. Está morando com um amigo agora, ou pelo menos era o que ouvi. Deveria ter sentido satisfação ouvindo isso. Vingança servida fria, como dizem. Mas tudo que senti foi... nada. Roberto havia criado essa situação para si mesmo. Eu apenas removi o tapete que ele estava usando para esconder a sujeira. E tem mais, Júlia continuou. Ele está tentando conseguir empréstimos. Conhecidos em comum me disseram que ele está pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, dizendo que é temporário, que logo vai ter acesso aos bens novamente. Mas as pessoas estão começando a falar. A reputação dele está arruinada, completei. Sim, peguei minha xícara de chá, já frio, e bebi um gole pensativa. Roberto sempre se importou muito com o que os outros pensavam, com sua imagem, sua reputação. Era parte do que o tornava tão cuidadoso com suas mentiras. Ele queria que todos o vissem como um homem respeitável, confiável, bem-sucedido. Agora, essa imagem estava destruída, e ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Por que está me contando isso? Perguntei a Júlia. Porque achei que você deveria saber, e porque... Ela hesitou. Porque achei que você pudesse sentir pena dele e mudar de ideia sobre o divórcio. E você está tentando me convencer a não fazer isso? Estou tentando te dizer que ele não merece sua pena. Júlia me olhou com intensidade. Eu cometi o erro de acreditar nele, de pensar que ele era uma vítima das circunstâncias. Mas conversando com você, vendo as evidências, entendendo o que ele fez, ele não é vítima, ele é um manipulador. E manipuladores não mudam. Ela tinha razão, claro. Roberto não mudaria. Homens como ele raramente mudam. Eles apenas procuram novas pessoas para manipular, novas histórias para contar. Não vou mudar de ideia, assegurei a ela. O divórcio vai seguir em frente, e Roberto vai ter que lidar com as consequências de suas escolhas. Júlia relaxou visivelmente. Que bom,
Porque você merece coisa melhor, merece paz. Você também. Ela sorriu, pela primeira vez desde que sentou. Sabe, é estranho. Quando terminei com ele, me senti arrasada. Pensei que havia perdido o amor da minha vida, minha chance de ser feliz. Mas agora, algumas semanas depois, só sinto alívio. Como se tivesse escapado de algo potencialmente destrutivo. Foi exatamente o que fez. Conversamos por mais 1 hora. Duas mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem, encontrando um tipo estranho de amizade na experiência compartilhada. Não éramos amigas, não exatamente, mas havia um entendimento entre nós. Uma solidariedade de sobreviventes. Quando nos despedimos, Júlia me abraçou. Obrigada, Helena, por tudo. Por ser honesta comigo, por não me odiar, por me mostrar que eu merecia coisa melhor. Nós duas merecemos, respondi. Voltei para casa enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. As ruas familiares da minha cidade pareciam diferentes de alguma forma, mais claras, mais vibrantes, ou talvez eu que estivesse vendo com olhos diferentes. Quando cheguei em casa, havia um envelope na caixa de correio. Reconheci o papel timbrado do escritório de advocacia. Dentro, uma notificação oficial. A primeira audiência do divórcio havia sido marcada. Em 6 semanas, Roberto e eu estaríamos frente a frente em um tribunal, oficializando o fim de 40 anos de casamento. Deveria ter me sentido triste, deveria ter chorado, ou pelo menos sentido um aperto no peito. Mas tudo o que senti foi uma calma resignação. Era o próximo passo necessário. Mais um procedimento na jornada de me libertar de uma vida que não me servia mais. Coloquei o envelope na gaveta ao lado dos outros documentos legais e fui preparar o jantar. Apenas para mim, como havia se tornado meu novo normal. E pela primeira vez em muito tempo, esse apenas para mim não parecia triste ou solitário. Parecia libertador. As 6 semanas até a audiência passaram mais rápido do que esperava. Preenchi meus dias com atividades que havia negligenciado por anos. Voltei a pintar, retomei aulas de yoga, passei mais tempo com os netos. Cada dia era uma redescoberta de quem eu era, além de esposa de Roberto. E quem eu descobri ser era surpreendentemente completa. Não precisava de um homem para me definir, para dar propósito aos meus dias. Eu tinha meus próprios interesses, minhas próprias paixões, minha própria vida que havia sido enterrada sob décadas de me moldar às necessidades de outra pessoa. Mariana notou a mudança. Você está brilhando, mãe, ela comentou um dia, observando-me pintar no ateliê improvisado que havia criado no antigo escritório de Roberto. Não te via assim há anos. Me sinto diferente, admiti, limpando um pincel. Mais leve. Como se finalmente pudesse respirar completamente. Não sente falta dele, nem um pouquinho? Sinto falta da ideia dele, do que pensei que tínhamos. Mas Roberto real, o homem que mentiu e traiu e tentou me roubar? Esse eu não sinto falta nem um pouco. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. Não por nervosismo, mas por antecipação. Como seria vê-lo novamente? O que ele diria? Como reagiria ao processo que minha advogada havia montado meticulosamente, com cada evidência de sua traição cuidadosamente documentada. De manhã, vesti meu melhor conjunto. Um vestido azul marinho, simples, mas elegante, sapatos confortáveis, o colar de pérolas que minha mãe me deu anos atrás. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher forte, uma sobrevivente, alguém que havia passado pelo fogo e saído mais forte do outro lado. O tribunal era um prédio cinza e imponente no centro da cidade. Doutora Márcia me esperava na entrada, com sua pasta cheia de documentos e uma expressão confiante. Está pronta? Ela perguntou. Mais do que nunca. A sala de audiência era menor do que eu imaginava, mas tinha aquele ar formal e intimidador que todos os tribunais têm. Roberto já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Um homem mais jovem que parecia desconfortável com todo o caso. Foi a primeira vez que vi Roberto em semanas. Ele estava irreconhecível. Havia perdido peso, o rosto estava pálido e marcado,
Os olhos tinham aquela aparência de quem não dorme direito há muito tempo. As roupas, embora limpas, estavam amarrotadas. Ele parecia exatamente o que era: um homem que havia perdido tudo. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Vi tanta coisa passar pelo olhar dele: raiva, arrependimento, desespero, mas não vi amor. Talvez nunca tivesse visto, e eu simplesmente escolhi interpretar outra coisa. Desviei o olhar primeiro. Ele não merecia mais nem minha atenção. A juíza era uma mulher de meia idade, com olhos afiados e uma expressão que não tolerava bobagens. Ela folheou os documentos por alguns minutos em silêncio e então começou. Este é um caso de divórcio litigioso movido por Helena Santos contra Roberto Santos, citando adultério e tentativa de desvio de patrimônio. Ela olhou para Roberto por cima dos óculos. Senhor Santos, você contestou as acusações? O advogado de Roberto se levantou. Vossa Excelência, meu cliente admite que houve indiscrições, mas nega veementemente qualquer tentativa de desvio de patrimônio. As movimentações financeiras citadas pela parte contrária eram... Eram o quê? A juíza interrompeu. Vejo aqui evidências de grandes retiradas sem consentimento da esposa, transferências para contas pessoais, gastos excessivos com terceiros. Como seu cliente explica isso? Roberto se levantou, parecendo desesperado. Vossa Excelência, se me permite, eu cometi erros, grandes erros, mas nunca tive intenção de prejudicar minha esposa financeiramente. O dinheiro que gastei, eu planejava repor. Eu tinha investimentos que... Investimentos que não existem, doutora Márcia cortou, levantando-se. Como está comprovado aqui? Ela entregou mais documentos à juíza. Não há registro de nenhum investimento em nome do Sr. Santos, apenas retiradas e gastos. A juíza examinou os papéis com atenção. Sr. Santos, você tem alguma prova desses supostos investimentos? Roberto abriu e fechou a boca várias vezes. Foram investimentos informais, com conhecidos. Não há documentação oficial. Investimentos informais. A juíza não parecia impressionada. E quanto ao relacionamento extraconjugal, você nega que estava em um relacionamento com... Ela consultou os papéis. Júlia Mendes, enquanto ainda casado? Eu não nego o relacionamento, Roberto admitiu, e sua voz saiu baixa. Mas meu casamento com Helena já estava acabado há muito tempo. Nós estávamos apenas mantendo as aparências. Aquilo foi como um tapa. Aparências? 40 anos reduzidos a aparências? Isso não é verdade, eu disse, me levantando. A juíza acenou para que eu continuasse. Nosso casamento tinha problemas, como todo casamento longo. Mas eu não sabia que estava acabado até descobrir sobre a traição. Ele nunca mencionou querer um divórcio, nunca sugeriu separação. Apenas começou uma vida paralela e esperou que eu não descobrisse. A senhora tem provas disso? A juíza perguntou. Doutora Márcia apresentou os e-mails que Roberto havia trocado com Júlia, onde ele claramente a enganava sobre seu status marital. Apresentou mensagens onde ele planejava um futuro com ela usando dinheiro conjugal. Apresentou declarações de testemunhas que confirmavam que Roberto se apresentava como casado em todos os contextos sociais até muito recentemente. A evidência era esmagadora. E quando a juíza terminou de revisar tudo, ela olhou para Roberto com desaprovação clara. Senhor Santos, baseado nas evidências apresentadas, está claro que houve não apenas adultério, mas também apropriação indevida de bens conjugais. A tentativa de transferir patrimônio sem o consentimento de sua esposa é particularmente grave. Mas eu não cheguei a transferir nada, Roberto protestou. Apenas porque sua esposa impediu a tempo, a juíza respondeu secamente. A intenção está documentada, e intenção é suficiente. O que se seguiu foi técnico, jurídico, cheio de termos que mal compreendi completamente. Mas o resultado foi claro. Eu manteria a casa, 70% da poupança conjugal, e Roberto teria que pagar uma pensão compensatória pelos próximos 5 anos. Ele ficaria com 30% da poupança e seus bens pessoais.
Não foi uma vitória esmagadora, mas foi justa. Foi o reconhecimento legal de que eu havia sido injustiçada, de que merecia compensação pela traição e pelo dano. Quando a juíza bateu o martelo, oficializando a decisão, senti algo se romper dentro de mim. Não era dor. Era o último fio que ainda me conectava a Roberto finalmente se partindo. Éramos oficialmente divorciados. 40 anos terminados com uma batida de martelo e algumas assinaturas. Roberto não olhou para mim quando saímos da sala. Ele passou direto, os ombros curvados, derrotado. Seu advogado murmurou algo sobre apelar, mas até mesmo Roberto parecia saber que era inútil. As evidências eram muito sólidas. Fora do tribunal, doutora Márcia me cumprimentou com um sorriso. Parabéns, Helena. Foi uma vitória limpa. Não parece uma vitória, admiti. Apenas um fim. Às vezes é a mesma coisa. Ela apertou minha mão. Agora você pode seguir em frente, recomeçar, viver a vida que merece. Mariana e Clara estavam me esperando na praça, em frente ao tribunal. Quando me viram, correram para me abraçar. Acabou? Mariana perguntou. Acabou. Como você se sente? Parei para pensar na pergunta. Como me sentia? Livre, aliviada, triste pelo que foi perdido, mas esperançosa pelo que viria. Era uma mistura estranha de emoções, mas predominava uma sensação de completude. Me sinto bem, respondi honestamente. Me sinto pronta. Pronta para quê? Clara perguntou. Para tudo. Para o resto da minha vida. 3 meses depois, vendi a casa. Era grande demais para uma pessoa só, e cada cômodo ainda guardava memórias de uma vida que não existia mais. Usei o dinheiro para comprar um apartamento menor em um bairro que sempre amei, mas nunca moramos porque Roberto achava longe demais do centro. O apartamento era luminoso, com janelas grandes que davam para um parque. Decorei do meu jeito. Cores claras, plantas em cada canto, um espaço inteiro dedicado à pintura e artesanato. Era meu, completamente, totalmente meu. Retomei velhos hobbies, fiz novos amigos no prédio e no grupo de artesanato. Viajei pela primeira vez em anos, uma viagem curta para a praia com um grupo de mulheres da igreja. Pela primeira vez em décadas, vivi para mim mesma. Roberto, ouvi através de conhecidos em comum, estava morando em outro estado. Havia conseguido um emprego em uma empresa menor, ganhando bem menos do que costumava. A relação com Mariana estava tensa. Nossa filha não conseguia perdoá-lo completamente pelo que havia feito. Os netos mal o viam. Ele havia perdido quase tudo perseguindo uma ilusão. E embora parte de mim ainda sentisse pena, era uma pena distante, como a que sentimos por estranhos que fazem escolhas ruins. Uma tarde, quase 1 ano após o divórcio, estava pintando na varanda quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena? É Roberto. Fiquei em silêncio por um momento, o pincel parado no ar. O que você quer, Roberto? Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Tudo bem. É? Você me perdoa? Pensei na pergunta. Perdão. Uma palavra grande, pesada, carregada de significado. Não, respondi honestamente. Não te perdoo. O que você fez causou danos que não podem ser consertados com um pedido de desculpas, mas também não carrego raiva por você. Simplesmente segui em frente. Eu estraguei tudo, não estraguei? Você fez escolhas, e escolhas têm consequências. Eu te amava, Helena. Ainda amo. Não, Roberto, você não me amava. Você amava a conveniência que eu representava, a estabilidade. Mas amor real? Isso nunca foi o que tivemos, pelo menos não da sua parte. Ouvi-o respirar do outro lado da linha, e talvez fosse imaginação minha, mas pareceu com um soluço. Podemos nos encontrar? Conversar? Talvez possamos... Não, interrompi. Não há nada mais a conversar. Não há possamos. Você escolheu seu caminho e eu escolhi o meu. E meu caminho não inclui você. Por favor, Helena. Adeus, Roberto. Desliguei antes que ele pudesse responder. E então,
com uma calma que me surpreendeu, bloqueei o número dele. Não com raiva, não com satisfação vingativa, mas com a simples certeza de que aquele capítulo da minha vida estava definitivamente fechado. Voltei para minha pintura, um quadro de um jardim ensolarado, cheio de cores vibrantes e vida. Era diferente de tudo que havia pintado antes, mais ousado, mais livre. Era exatamente como eu me sentia. Hoje, aos 69 anos, vivo sozinha. Mas não estou solitária. Tenho meus filhos, meus netos, meus amigos, meus hobbies. Tenho uma vida que escolhi, não uma que me foi imposta. E todas as manhãs, quando acordo em meu apartamento cheio de luz, me sinto grata. Grata não pelo que passei, mas pelo que me tornei através disso. Grata não pela traição, mas pela força que descobri ao enfrentá-la. Grata não por ter sido descartada, mas por ter encontrado valor em mim mesma. As pessoas às vezes me perguntam se me arrependo de ter ficado tanto tempo, de não ter visto os sinais antes, de ter confiado quando não deveria. E minha resposta é sempre a mesma: não. Porque cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me trouxe até aqui. Até esta versão de mim que é mais forte, mais sábia, mais completa. Roberto fez uma escolha. Escolheu traição, mentiras, ilusões. E perdeu tudo no processo. Sua família, sua reputação, seu futuro confortável. Eu também fiz uma escolha. Escolhi dignidade, verdade e a coragem de recomeçar mesmo quando parecia impossível. E ganhei algo muito mais valioso do que qualquer casamento poderia ter me dado. Ganhei a mim mesma de volta. E no fim, essa é a única vitória que realmente importa. Obrigada por ouvir minha história até o fim. Se você já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinha. E se conhece alguém que está passando por uma situação de traição ou manipulação, compartilhe essa história. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que outras pessoas sobreviveram e prosperaram. E, se essa história tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E considere se tornar membro do nosso canal. Com seu apoio, posso continuar trazendo histórias reais e inspiradoras como esta. Deixe nos comentários. Você já teve que fazer uma escolha difícil para proteger sua própria felicidade? Como foi esse processo? Adoraria ler suas experiências. Um abraço forte e até o próximo vídeo.